Um Cruzeiro completamente diferente, com uma nova postura, uma competitividade muito alta, novas ideias, vence um Flamengo que jogou bem também, mas acabou sendo superado pelo Cabuloso. Vem analisar com a gente. Cruzeiro 2-1 no Flamengo foi um jogaço, tá? Alta intensidade mostrou um Cruzeiro completamente diferente. Um time comandado pelo Léo Jardim com novas ideias, uma nova postura, dá pra gente dizer assim, né, Will? Tô aqui com o William Borges, já dando um spoiler aqui, para analisar Cruzeiro e Flamengo. Esse jogaço, tá? Pra mim, o melhor jogo da rodada, acho que consenso nosso aqui, né? Grande jogo da rodada, um espetáculo de partida que mostrou um Flamengo bem, um time que mantém o seu alto nível, mas mostrou principalmente um Cruzeiro surpreendente, né? Com novas ideias. O ponto a se destacar é o Cruzeiro, né? O nível de enfrentamento muito grande, a gente entende que o Flamengo talvez seja o melhor elenco do Brasil. Então, destacar principalmente esse nível de competitividade que você falou do time do Léo Jardim. E assim, um time que vem sofrendo mudanças, né? A gente pega os medalhões, o Cruzeiro Cabuloso que foi montado esse ano, vem muita mudando. Bomba, né, em cima de Gabigol, Dudu e Dudu etc, né? já rescindiu, Gabigol tem ficado no banco e nem todos os medalhões estão tendo espaço. E o Cruzeiro está se reinventando com um jogo de muita intensidade, que é isso que a gente vai destacar aqui, né? É a marcação forte e muita intensidade, que acho que com os jogadores mais velhos e mais tarimbados não seria possível de fazer esse tipo de jogo, Matheus. Até porque o padrão que o Cruzeiro apresentou nessa partida, a gente já viu coisas parecidas contra o Vila Nova no meio de semana, a gente traz na análise aqui para vocês também. E, enfim, não vou dar muito spoiler aqui. Antes disso, pedir para você, torcedor do Cruzeiro, torcedor do Flamengo, que tá chegando agora no canal, se inscreve aqui, dá essa moral pra gente, que esse conteúdo aqui você só encontra aqui no AWTV Esporte, no nosso canal, aqui no nosso Visão para Jogo, né, Will? Trazer essa análise bem detalhada aqui para você entender o que aconteceu, o que mudou nesse Cruzeiro. Antecipando, o que a gente vai querer mais destacar aqui é como surgiu essa marca, como foi essa marcação forte, uma marcação bem povoada do Cruzeiro, sem dar muito espaço, ainda mais porque o Flamengo tem jogadores de muita qualidade, e essa transição muito rápida. Sem ficar muito com a bola, sem ter muita posse de bola, mas muito objetivo. Já roubava a bola e saía com muita qualidade. Vamos mostrar para... Um jogo que a gente pode puxar de gancho até Cruzeiro e Bahia, né? Que foi talvez essa virada de chave, né? Que foi o jogo que o Cruzeiro conseguiu vencer com pouca posse de bola. A gente olhou isso hoje, o Cruzeiro teve 39% de posse de bola naquele jogo, 3-0 e ainda perdeu o pênalti. Então você vê, e contra um adversário que gosta de ter a bola, que tem qualidade com a bola, tem jogadores qualificados. Então o Cruzeiro ele vem mostrando que você não necessariamente precisa ter a bola, precisa ser extremamente propositivo para ser competitivo e ganhar de grandes equipes. Flamengo é um maior exemplo, né? Bora lá? Vamos lá. Vamos lá então com esse primeiro lance. Destacar esse primeiro lance que já é o gol do Cruzeiro. O que a gente quer destacar nesse lance? Primeiro, são duas linhas de 4, vai aparecer melhor a segunda linha depois, mas são duas linhas de 4 e 2 na frente, que é o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E o que a gente quer mostrar? Como essa linha de 4, ela vai perto de onde está a bola, ela povoa bem, e principalmente o meio de campo do Flamengo, que tem bons jogadores, Gerson, Arrascaeta. Então qual era o objetivo disso? Tirar o espaço desses jogadores que são as cabeças pensantes do time. E foi o que de fato aconteceu. E você vê, dá pra ver a gente na imagem aqui, Will, como tá bem pertinho mesmo, né, cara? Um time bem compacto, isso chama atenção, né? Porque numa segunda linha de 4, em teoria, qual seria o certo? O Wanderson tá aberto aqui na esquerda, mas não. Como o Gerson tava pra lá, ele foi junto e encaixotou o ataque do Flamengo. O meio campo do Flamengo. Uma perseguição aqui no Arrascaeta, jogadores bastante de olho no Gerson. Vou soltar aqui pra gente continuar, vai. Vamos lá. E daí é o De La Cruz que tenta fazer essa saída, né? E aí ele já tem esse primeiro combate ali e é o próprio Lucas Romero quem vai saltar para fazer essa marcação. E um Cruzeiro bem agressivo, né? Tanto o Lucas Romero e me chamou a atenção também o Lucas Silva, cara. Bastante agressivo, né? E que não é tão físico, não é um jogador tão físico. Essa intensidade toda ali na E o que vale destacar é que com poucos toques chega próximo do gol. Tudo bem, ali a gente tem uma jogada individual também do Caio Jorge, né? Mas assim, você veja, o Lucas Romero já roubou a bola e ligou o Caio Jorge. Roubou a bola, solta rápido no Caio Jorge. E ele... Tudo bem, daí é a capacidade física do Caio Jorge, de ir pra cima da zaga. Daí ele tem essa qualidade, como fez gols parecidos recentemente aí com drible. Ele tem dado esse come bastante. Teve um gol contra o Vila Nova, o segundo gol contra o Vila Nova, que ele sai na cara do goleiro e ele dá... Não, que não é esse. Não é esse, não é esse, mas que ele dá um come. Então ele tá com esse hábito de dar esse comezinho sempre. Já puxando... Pode falar. Não. Eu ia falar exatamente isso, a semelhança desse primeiro gol com esse gol que a gente vai ver agora contra o Vila Nova. Já puxando para esse gol contra o Vila Nova, que tem sua semelhança, porque são jogadores diferentes, é um time diferente do Cruzeiro, né, que não... Acho que até... Algumas peças mudaram, mas assim, pra gente mostrar o estilo dessa marcação com transição rápida. Que é mais ou menos o mesmo desenho aqui, ó. Tem uma linha de 4 que vai aparecer melhor daqui a pouco, os dois na frente, e a partir do momento que a bola chega mais pro meio, para a defesa, aí a marcação é agressiva. E é pelo mesmo lado também, né? Então um gol muito parecido, até porque antes era o De La Cruz aqui fazendo essa saída, perde a bola e aqui o jogador Vila Nova tenta forçar um passe e aí o combate chega muito rápido.
E até o próprio, a gente mostra aqui as duas linhas de 4, como a gente trouxe, é um desenho parecido do que foi o outro gol, né? Olha como o cara que marca pelo lado esquerdo tá praticamente do lado direito do campo, porque eles aproximam muito a linha. Exatamente, até assim, você vê os jogadores ocupando espaço e é o William quem rouba essa bola, né? Então você vê que o lateral saltou para fazer essa pressão, né? Então é algo que já está sendo bem treinado pelo Léo Jardim, né? Essa orientação dos jogadores. E aí o Lucas Romero de novo solta a bola. Isso. Aí tem a capacidade técnica do Caio Jorge e também o que a gente fala. Por que será que o Léo Jardim tem preferido jogar com o Caio Jorge de centroavante em vez do Gabigol? O Caio Jorge tem mais intensidade, tem essa capacidade física de, numa transição rápida, arrancar. O Gabigol já é um jogador mais lento que o Caio Jorge, então o Caio Jorge hoje entrega mais pro que o Cruzeiro quer e pro propósito do Cruzeiro. Como é um time bem direto, né? O Caio perfeitamente encaixa com isso, porque ele tem esse ataque ao adversário, ele tem qualidade no drible, que a gente falou, ele é forte, ele tem uma velocidade. Isso. O arranque, né? O arranque, perfeito. Diferente do Gabigol, né? A gente vê como ele chega rápido no gol adversário. E mesmo cercado por outros adversários, ele também não se intimida, né? Ele vai pra cima, ele tenta a jogada. Tanto é que nesse jogo, o Gabigol jogou ao lado do Caio Jorge, mais recuado um pouco. E no próprio jogo contra o Flamengo, quando o Gabigol entra, ele entra também ao lado do Caio Jorge, não entrou no lugar. Então, não estão até disputando posição muitas vezes. Um ponto que eu quero destacar dessa marcação forte, Matheus, é a questão da intensidade física e o que a gente falou recentemente entre nós é o preparo físico desse time do Cruzeiro. Um time muito intenso, que marca muito, e você marcar e fazer essa transição rápida é muito difícil, que você cansa. Eu vou citar o jogo contra o Flamengo, o Cruzeiro foi fazer a primeira substituição com 42 minutos do segundo tempo. Marcando extremamente intenso, um time que tem muita qualidade, que tem, né, a gente sabe que tem jogadores recurso, né? Com muito recurso, então isso sobressai, eu até brinquei com você, o craque do time do Cruzeiro pra mim é o preparador físico, cara. É a maior contratação, né? Isso daí é um absurdo, cara. Contra o Flamengo, você só fazer uma mudança aos 42 minutos do segundo tempo e você demonstrar uma intensidade absurda o jogo inteiro, isso daí tá de parabéns. Mas eu acho que essa questão dessa mentalidade vem também da toda a comissão, né? O Isso, Jardim, ele sim, tem uma vivência europeia muito grande, sabe que lá o jogo é muito mais intenso. Sim. A gente até citou no nosso programa aqui no Fominhas, nessa segunda-feira, que o jogo da Premier League, o grande exemplo que a gente tem, né, é um jogo muito intenso, onde equipes menores conseguem combater e vencer equipes maiores, muito por conta da entrega física, sem bola, e essa cultura tá vindo de lá com o Léo Jardim, chegando ao Cruzeiro, e a gente já vê até na imagem aqui, né, Will? Um time muito compacto, cara. 30 metros, tá? Dessa linha pra lá. E não que seja o caso de equipes menores e maiores, né? Não, não é o caso aqui, de fato. Mas é questão até de qualidade técnica. Mas é questão talvez. de entrega física, Isso. sem bola. Não, mas eu digo, qualidade técnica, a gente entende que o elenco do Flamengo é melhor que o do Cruzeiro, se você pega peça por peça. Mas o jogo não foi nada assim. O jogo foi... Não foi de igual para igual, foi mais do que isso, porque o Cruzeiro foi muito superior. E daí a gente pega, trazendo, a gente até não falou direito, questão dos números. O Flamengo teve 60% de posse de bola, o Cruzeiro 40%. O Flamengo teve 500 e poucos passes, o Cruzeiro 300 e poucos. O Cruzeiro finalizou 16 vezes, alguma coisa do tipo, contra 6 ou 7 do Flamengo. Quase o triplo. O placar foi 2-1. Então, assim, a gente chances entende... também, né? Chances. O Rossi pegou muita bola. A gente entende que o Cruzeiro propôs o jogo de marcar e de transição rápida, mas quando precisou, foi muito mais objetivo e muito mais claro do que o Flamengo, mesmo tendo menos posse de bola e menos troca de passes. Perfeito. E aqui na imagem a gente vê, Will, uma coisa que é bom a gente destacar, como o Cruzeiro foi inteligente na marcação. A gente falou, né, essa ocupação de espaço, um time muito compacto, tá? Balançando bem, mas principalmente, como você trouxe, marcando o Gerson, marcando a Arrascaeta, marcando o De La Cruz, esses caras não tiveram espaço para jogar. Que e são de fato você não né? pode dar espaço para esse cara E jogar. aqui mais uma vez mostrando essas duas linhas de 4 aqui, fica bem claro, né? 4 aqui e o 4 aqui e o 4 aproximado de onde está a bola. E o próprio Gerson que você cita, com 2 jogadores em cima. Daí vamos soltar o lance então, que Vamos soltar. ele se assemelha porque muito. Em 30 metros também é muito difícil para o time adversário achar uma solução. Falta espaço. Ele se assemelha muito aos outros lances que a gente já mostrou dos gols, só que do outro lado do campo. E daí mostrando essa roubada de bola, e rouba a bola e já sai rápido. O Lucas Rouba a Romero já bola, acha o sofre passe. a falta. E aqui a gente até destaca, né? Que ele pede, vai, o Wanderson, né? Fala pra alguém isso, só que os jogadores não vão, né? E aí ele acaba soltando a bola no pé e puxa esse contra-ataque. Então é um time muito objetivo. Você vê que toda a recuperação de bola do Cruzeiro, toda a recuperação de bola do Cruzeiro, eles tentam, de fato, ligar rápido e atacar o Flamengo. E como o Caio Jorge tem dominado a bola ido, né? Foi o caso agora. Então a gente até não pegou no início, pode soltar ali. Quer que eu volte um pouquinho aqui, né? Aí, ó, ele domina a bola e ele vai desenfreado, ele não quer nem saber. E mais uma situação de perigo, uma bola na trave, chutaço. Mas assim, ele vai. Eu acho que é até algo determinado já. Passou do meio campo ali, de ligação rápida, Caio Jorge. Vai porque tem sido muita coincidência, tantos lances parecidos. Na verdade, não é coincidência. Né? É treino, né? É treino. Então aqui mais um lance, Will. Se você quiser até continuar pra gente, um lance que o Cruzeiro povoa muito o ataque. E é isso que a gente queria mostrar.
como é um time que tá atacando bastante Pode essa falar, última linha, né? Pode falar você mesmo. Posso falar eu? Pode, Então vai. essa bola é invertida aqui para o Matheus Pereira, e aí a gente percebe aqui, até essa marcação bacana que nos indica o quê? O Cruzeiro está com 6 jogadores no setor ofensivo. 2 jogadores aqui no rebote, Matheus Pereira, Christian, e aqui a gente tem o próprio Caio Jorge. O Caio tá também... aqui. O Caio tá o aqui. Caio dá virada de jogo. E o Wanderson tá lá dentro. Isso, então. aham. Então, assim, o Cruzeiro atacando com 4 jogadores, o Flamengo tá com uma linha de 4 e mais 2 aqui na frente. Que é o Léo Ortiz ou o Pereira. Léo Ortiz tá E o aqui. Wesley aqui. E o Pulgar tá um pouquinho na frente. Mas assim, o Cruzeiro tá em igualdade numérica na frente. E interessante isso, atacando com 4 jogadores, é muita coisa. O Caio Jorge sai da área para dar o lançamento pro Matheus Ferreira do outro lado. Tem 2 jogadas parecidas disso. É um e lance de nisso finalização, né? que o Caio Jorge sai da área, o Wanderson entra para povoar a área e como o Christian faz a ultrapassagem também pro Matheus Pereira. Então é um time muito intenso. Essa é a principal coisa que a gente quer destacar. Como eles são intensos. Atacaram em 6 aqui e no próximo lance já tá recompondo e já tá marcando muito forte. Essa intensidade tá muito boa. Falamos de organização, um time muito bem estruturado, que ataca muito bem, está defendendo muito bem também, uma intensidade física muito alta, e destacamos até a preparação física do Cruzeiro. Então, assim, um time que está mostrando uma competitividade, por isso que a gente traz até a comparação com o futebol europeu, que o Léo Jardim tem sua experiência lá, né? Tem uma carreira bem vitoriosa, para trazer isso para o futebol brasileiro, que aqui no futebol brasileiro a gente não vê tantas equipes competitivas dessa forma. E o Flamengo é um time que, com sua qualidade técnica, vai ter superioridade sobre a maioria dos adversários. Isso não é demérito. Né? A gente não está falando aqui que o Cruzeiro não deveria ter aceitado, de repente, jogar um pouco sem bola. Não, é pelo contrário. Tem que saber suas limitações. Soube entender. Soube entender o jogo. O Cruzeiro foi perfeito, cara. Então, assim, mais uma jogada como o Cruzeiro foi direto, né? Aqui, daí é pra gente salientar que quando essa marcação-pressão, essa marcação não tá tão encaixada e quando você deixa alguns jogadores do Flamengo jogarem, dá errado. O que aconteceu nesse lance? A gente até não tem o início do lance. O Cruzeiro rouba bem a bola no meio de campo, como a gente sempre citou que ele roubou. O Kaique saiu em transição e daí perdeu essa bola aqui no canto. Então o time estava meio desarrumado porque estava atacando. O que aconteceu? O Flamengo roubou a bola e daí o Gerson estava com espaço. O Gerson é o pilar dessa jogada, porque ele com o espaço, por mais que ele esteja no setor defensivo, ele clareou completamente a jogada. Então a gente mostrando que essa marcação funciona muito, mas a partir do momento que às vezes ela está desencaixada, principalmente contra times muito qualificados, né? Você corre algum risco. E assim, por mais que esse lance tenha sido no final do primeiro tempo, talvez fica aí algo para o Cruzeiro ficar de olho, né, para o Léo Jardim, de fato, porque se você está marcando alto e você não faz essa pressão bem feita, né, você acaba se colocando em risco ali se você pega um time adversário que tem qualidade para sair dessa linha. E aí o Gerson é o caso perfeito, a gente até circula ele bem na imagem aqui, né, destaca bastante ele, porque durante todo o jogo você viu uma marcação de 2, 3 jogadores em cima dele, bem compactos ali, dando esse combate. E aqui foi um lance que a gente vai até que ele tem espaço, aqui, que ele tem espaço. E aí o que acontece? Dribla o primeiro, levanta a cabeça e aqui ele já ligou o ataque, tá? Então aqui o ataque tá feito. E aí o time do Flamengo ataca bem essa última linha também, né? Peraí que eu vou destacar essa última linha, se a gente também. pegar, esses 2 jogadores estão vindo, mas aqui, ó, tem o jogador da bola, tem 2 zagueiros para 4 atacantes do Flamengo. Então você vê como já complicou completamente. Não estava desarrumado, né? Tudo bem, a jogada ainda vai ter sua sequência. E o Cruzeiro até ele consegue recuperar rápido, porque o Cebolinha vê o espaço e aí ele demora um pouquinho para lançar essa bola, mas aí a bola não chega direito pro Gerson e os jogadores do Cruzeiro fazem exatamente isso, tá? Eles voltam aqui em 8 jogadores, cara. Isso. Então, assim, o time voltou bem. Só que aí... Mas voltou desarrumado, né? Voltou, mostrou intensidade para voltar, mas não estava organizado. Esse geralmente é o momento de transição, é o momento que os espaços surgem, né? Onde é difícil você controlar essa variável. Porque você está sendo uma fase de ataque, vindo para uma fase de defesa, os jogadores estão preocupados em voltar correndo e às vezes tem uma certa desorganização. Então, nesse momento, é difícil você controlar essas questões. Mas aí sobrou espaço justamente para Arrascaeta. E é outro ponto que eu queria tocar. Também tudo bem, sobrou espaço para um jogador que é diferente, para um jogador que tem uma baita finalização. Talvez, se não é ele ali, o Cruzeiro tinha conseguido recompor e não tomaria esse gol. É que o Arrascaeta tem muita qualidade na finalização e foi um golaço. Golaço, né? Isso aí não tem muito o que dizer também, muita qualidade do Flamengo, né? E aqui uma construção de jogo, mais uma, viu? Mais uma vez, apertando o meio de campo. E assim, como o Flamengo procura o Gerson, né? E em teoria o Gerson ocupa o lado direito, mas ele fecha muito. Toda hora fecha por dentro. E aí, inteligente do Léo Jardim, a estratégia do Cruzeiro de aproximar o time e fechar o espaço no meio também, né? Para não deixar ele jogar. E essa jogada é engraçada, porque eles até dobram no Gerson e o Gerson consegue achar o passe. Ó, a gente destaca aqui, né? O espaço aqui sendo coberto pelos meio-campistas do Cruzeiro, mas na última linha tá 4 contra 4. O Flamengo ataca bem também, né? Isso. Tem o Wesley bem espetado do outro lado, aí você tem os jogadores por dentro. E aí fica difícil. Só que aí tem uma atitude do Fabrício Bruno que vai mudar isso. Porque essa bola entra no Arrascaeta. Né? Entra e o Arrascaeta com espaço, só que daí o Fabrício Bruno percebe e salta. Aí no que ele salta, até o Fabrício Bruno é um zagueiro muito intenso, né? Tem muita força física, tem velocidade, então ele percebe, ele salta e mata o ataque do Flamengo. E gera uma boa situação de
de jogo pro Cruzeiro. Inclusive, finalização do Matheus Pereira, daí rebote do Caio Jorge. Mas o que a gente Mais quer mostrar uma não é nenhum... direta, né? Isso, o que a gente quer mostrar não é nenhum lance, e sim essa recuperação rápida. Você veja, o Fabrício e o Bruno roubou, a bola já foi ligada, o Matheus já finalizou. Três Tipo, toques poucos ali, né? toques, 2, 3 toques. e já finalizam, já estão próximo do gol. E esse lance quase saiu o gol, principalmente do rebote ali do Rossi. Vamos lá para mais uma jogada, então. Aqui, mais um lance, né? Onde o Cruzeiro consegue, primeiro, dar essa primeira bola e depois ganha a segunda, né? Depois do cabeceio ali do Léo Pereira. Essa jogada é até mais fugindo do que a gente está falando, né? Uma jogada mais de construção para mostrar também que existe Tem uma essa valência, construção. né? Não é só marcação e ligação rápida. Existe qualidade no time, tudo bem, que é o principal ponto, mas é mais mostrando isso, Matheus. Se quiser completar até o raciocínio. Vamos lá, porque essa jogada é bem trabalhada, tá? O Lucas Silva é um cara que está me surpreendendo, confesso. Não esperava que ele tivesse numa fase tão boa. E aí já é uma situação em que a gente mostra mais uma vez que o Cruzeiro ataca muito bem essa última linha, cara. E a gente vai ver ali que dentro da área é uma situação... Quando o Fagner tá com essa bola, esse é o panorama, né? 2 zagueiros apenas do Flamengo dentro da área, os jogadores aqui que estão para trás, o Pulgar, o Alexandro, eles já estão batidos praticamente no lance. E aí você tem os jogadores do Cruzeiro atacando em superioridade, 3 contra 2. Acho que até era o De La Cruz, o Alexandre tá aqui. De La Cruz, mas o Alexandre tá aqui, é verdade. Mas sim, De La Cruz ali. entrando na área ia ficar 3-2. E aí, essa bola... Tudo bem, esse passe poderia, de repente, vir aqui, né? Que daí esse jogador é o Caio Jorge, provavelmente está aqui. Pegaria essa bola de frente, atacando o espaço. Ou ele poderia cruzar, como ele fez. E ele acaba fazendo um bom cruzamento. E essa jogada ganha pelo Wanderson ali, né? E quase é o gol, né? E você vê como a atuação do Rossi, de fato, é uma atuação de muito destaque, né? Só para fechar mais uma vez. Essa jogada acontece aqui com o Christian fazendo essa dobra aqui, né? O Alexandre sai, embola um pouco essa jogada. Dá vantagem para o Cruzeiro, o Fagner faz o cruzamento. E aí é uma defesaça do Rossi. A bola mais foi uma, estranha, né, até, ele não estava esperando aquele. A bola É. foi estranha, mas uma defesaça mais uma. A gente até não trouxe o posicionamento médio, tá, do Cruzeiro nessa partida, mas eu dei uma olhada ali nas ferramentas que a Prometrics nos oferece e graças à Prometrics a gente consegue fazer esse tipo de vídeo também. O posicionamento médio do Cruzeiro foi bem o que a gente falou, tá? Um time bem compacto, fechando bem por dentro, principalmente o Christian, né? Esse papel como ponta direita, ele não é um ponta, né? Não, mas fazendo um meia ali pela direita, né? Fechando toda hora pelo meio. Em teoria é, né? Mas não é. Se você for ver a parte tática, é um jogador... O Christian e o Wanderson são jogadores extremamente táticos nesse time do Cruzeiro. Principalmente para Matheus Pereira, para Caio Jorge terem um pouquinho mais de liberdade para essa saída rápida, até porque tem mais qualidade. Então eles fazem aquele papel da engrenagem, aquele trabalho sujo para os melhores jogadores do Cruzeiro. Você gostou desse novo Cruzeiro aí, William? Cara, Dá me pra chamou... gente bater o martelo aí? Sim, animou, tá? Me chamou muita atenção, porque o Cruzeiro é uma incógnita, né? A gente até pega o início do ano com contratações badaladas e não sabia o que esperar do Cruzeiro, e o Cruzeiro recentemente até passou por um momento meio caótico e, cara, tem mostrado que tem uma evolução, principalmente com o seu treinador, e que pode... Física muito grande. E assim, o Cruzeiro tende a... tá muito mal na Sul-Americana, né? Então Tende talvez a focar no brasileiro. tende a aí... focar no Brasileirão. Então isso pode ser melhor ainda, porque tem times que vão jogar o Mundial, o Super Mundial. Então, se o Cruzeiro focar, eu acredito que possa Pode surpreender no Brasileiro, chegar longe. Maravilha, uma vitória então de autoridade. Lembrando que esse conteúdo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Você é torcedor do Cruzeiro, do Flamengo, gosta desse tipo de análise, esse conteúdo que a gente faz com muito carinho, se inscreve aqui, deixa o like, compartilha com a galera. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Grande abraço e até o próximo vídeo.